Fala, meus jovens. Vou tentar fazer para vocês aqui um panorama da semana e também a expectativa do que eu espero para o dólar no dia de amanhã. Então, eu já observo que pelo mensal ele chegou na região de topo interessante lá de trás, né? E aí pode iniciar seu movimento corretivo. Principalmente também porque existe uma confluência de toda essa queda com níveis de retração com a troca de polaridade desse último fundo. Então, pode sim iniciar um movimento corretivo um pouco mais profundo. Porém, pessoal, nós estamos no mensal já segurando na média de 50 do mensal e com pouco espaço até a média 9. Então esse preço ele pode fazer uma correção um pouco mais saudável antes dele continuar a tendência de queda, tá bom? Então, o que eu espero para a semana? Na semana a gente observa que ele encontrou uma região de troca de polaridade, onde eram fundos relevantes, né, e o mercado fez topos aqui, ou seja, consolida uma resistência nessa região e o mercado teve dificuldade de rompê-la. Observe como ele deixou um pavio de rejeição nessa região de troca de polaridade e iniciou um movimento mais agressivo de queda. Considerando também que essa queda, se a gente for projetar esses topos nivelados com esses fundos nivelados, seria uma extremidade de canal, podemos afirmar também que a média de 200 do semanal junto com a média de 21, junto com esse topinho, significa uma potencial correção. Então a gente teria um movimento mais altista nessa semana, o mercado segurando na média 21, média de 200, troca de polaridade, ele poderia buscar níveis de correção para aí sim ele continuar o movimento baixista, até porque nós estamos no macro, num cenário de troca de polaridade para uma correção mais ampla. Então, essa é a minha expectativa da semana. Porém, o que a gente também tem que observar é o comportamento do diário. Olhando o candle do semanal, ele já deixou uma rejeição nessa média de 21, que significa pullback. E também foi o primeiro toque da média 21. Então ele tocou aqui, rejeitou, passou um pouquinho, e agora ele tocou, rejeitou e pode passar um pouquinho. Então para amanhã, ficar bem de olho, bem atento, porque ele pode abrir fazendo uma correção, pode abrir fazendo uma correção, rejeitar essa região e aí depois dar o seu movimento corretivo, né, da semana até buscar os níveis superiores desse canal. Beleza? Para o diário, para refinar a análise, o que eu espero? Pela lógica do diário, o mercado ainda está devendo uma correção dessa impulsão final, então essa alta não teve correção em níveis de 61, que também tem confluência com esses topinhos para trás, e também não teve confluência com o nível de 50%. Observe como ele está rejeitando essa potencial região de topos isolados, então pode ser uma troca de polaridade para a continuidade da alta, tá bom? Então no macro a gente sabe que ele pode está em queda, só que, devido à extremidade do canal do semanal, esse mercado pode ter encontrado o seu suporte mais relevante, ok? E aí a gente começa a filtrar. Sabendo que a probabilidade dele estar na extremidade de fundo de canal do semanal e ter encontrado uma consolidação já pré-estabelecida, a gente tem um afastamento das médias de 9, 50 e 21, que pode gerar um movimento mais comprador ao longo da semana. Então, o mercado perdendo essa máxima aqui com barra de ignição pode dar um movimento mais altista até essas regiões, e aí, aqui nessa região, ele possa encontrar níveis de resistência, ok? Então, ficar de olho como o mercado vai interagir aqui, uma vez que já acumulou bastante e também já tem fundos marcados, tá bom? E se a gente for olhar também por essa ótica, a gente pode observar que o mercado está fazendo uma espécie de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Essa região que eu demarquei aqui pode ser o seu segundo ombro com rompimento da neckline para romper aquela região. Então é uma probabilidade, tá bom? Pelos 60 minutos para amanhã, refinando, já teríamos médias importantes para o preço buscar, tanto a média de 400 nessa região de consolidação, quanto a média de 50 nessa região de topinho junto com a VWAP anterior, pode ser um movimento corretivo, mas para isso ele vai ter que quebrar a estrutura. Que estrutura que é essa? Romper esse último topo válido. Então, o preço ele precisa corrigir, romper, retestar
para aí sim buscar as médias. Se ele não fizer esse movimento de romper esses últimos topos válidos, ou seja, se essa média de 21 segurar o preço para queda, a tendência é que ele continue caindo, respeitando as extremidades e buscar níveis de suporte lá embaixo mesmo, tá bom? E aí a gente teria um mercado mais direcional para queda, dando continuidade. Então, sabendo disso, eu tenho a probabilidade dele cair e encontrar suportes prévios nessas regiões, ou dele subir e encontrar suportes prévios, resistências prévias, né? Desculpe, nessas regiões. Ok? E aí, para refinar a análise, a gente pode puxar a retração de fibra dessa última impulsão, vai ver que o 61 está aqui junto com esse fundo, o 50% deve estar aqui junto com essa média de 50, enfim, pelo 15 minutos também a gente observa que na região de 50% existe a média de 200, média de 400, enfim, tem várias confluências aí. Então, para a abertura de amanhã, eu vou ficar atento em como o mercado vai reagir nessa região de média de 200 com média de 50. Se o mercado abrir com uma tendência de queda ou gap de baixa, eu já vou entender que ele precificou essa correção e aí eu vou procurar por movimentos altistas, tá bom? Movimentos altistas para encontrar as médias e aí tomar muito cuidado em como ele vai chegar nessa região aqui, porque a região de fundo com suporte pode ser troca de polaridade aqui. Sabendo disso, essa troca de polaridade com encontro da média de 400 pode iniciar um movimento corretivo, ok? Mas tem bastante chão ainda pela frente. Essa é a minha visão do mini dólar. Agora, pessoal, um pouco da visão do mini índice para a semana. Mesma análise, pela ótica do mensal. O mercado já encontrou seu suporte relevante, então observe para trás como aqui a região tem bastante pavio. Então é a região onde o preço está segurando, né? Porque já segurou para trás. Se a gente puxar uma retração de fibra de toda essa alta, vai ver que tem um 61 aqui segurando o preço, mas ele pode descer até níveis de 76 aqui nessa região. Então ele tem dificuldade de romper, mas é possível que ele rompa no futuro breve. Indo pela lógica do semanal, a gente observa que o preço está bem afastado das médias, então o natural é que esse preço ele suba para que as médias fiquem mais próximas e aí ele dê continuidade. Então a gente já observa aqui pela visão semanal que o preço está em consolidação. E se ele está em consolidação, o ideal é que a gente trabalhe extremidades. Então eu sou mais comprador nessa região. Eu espero sim uma região de alta até buscar extremidades. E aí quando a gente alinha um pouco de macroeconomia com a posse do Trump, a tendência pode ser que as ações, tanto brasileiras quanto americanas e globais, elas se valorizem. Então, isso fortalece essa análise gráfica. Indo para o diário, a gente também pode observar que o mercado fez uma tentativa de rompimento do canalzinho de baixa que ele estava desenhando. Então, tinha um canalzinho de baixa, ele tentou romper aqui, não conseguiu dar continuidade e retornou para o canal. Agora, observar como que ele vai se comportar na média 9 e se ele vai buscar a máxima do canal. E observe, tanto a média 9 pode servir de suporte para essa busca, tá, do canal, e aí essa busca vai encontrar defesa, ou pode encontrar defesa na média de 50, que vai ter confluência com essa LTB. Então, tomar cuidado também quando o preço chegar lá. O preço também está fazendo uma espécie de bandeirinha de alta aqui. Então, se essa bandeirinha de alta for confirmada, ela pode buscar essa região, consolidar e aí acumular um cadinho para cair. E aí a gente vai ter essa confluência tão esperada no diário, beleza? E para amanhã, pessoal, o que eu espero? Para amanhã, eu observo o mercado um pouco mais consolidado, tá bom? Se ele conseguir fazer uma continuidade dessa quebra de estrutura, porque observe que o preço ele já perdeu o seu último fundo válido, então ele estava subindo, então o preço estava subindo aqui, subindo, rompeu o seu último fundo válido e está quebrando estrutura. Se ele não conseguir ganhar essa média de 50 ou média de 21, significa que pode iniciar um movimento corretivo um pouco mais amplo, tá bom? O que vai definir vai ser a abertura. Se ele vai buscar regiões de retrações macros, que retrações seriam essa? Toda essa impulsão aqui, retração de 50% ou retração de 61, junto com esses topinhos aqui.
Mercado chegando aqui, eu penso em compra. Mercado chegando lá em cima, eu penso em venda. Ah, Kelvin, mas está muito amplo. Mas eu repare que a média está muito embolada e a gente já tem uma quebra de estrutura perdendo seu último fundo válido e pode sim buscar essa região de média, tá bom? E quando a gente refina pelo 15 minutos, a gente ainda teria um belo ponto de consolidação aqui. Tudo vai depender de como será o dia de amanhã. Se ele vai conseguir perder essa média de 400 e continuar sua queda para buscar nível de suporte um pouco mais abaixo, ou se ele já vai abrir rompendo a média de 50 para buscar alta e encontrar defesa aqui na 200 junto com esses fundos, para aí sim fazer o reteste da potencial quebra de estrutura. O mercado subiu, caiu, subiu, rompeu, testou, voltou, perdeu seu último fundo válido, está acumulando, retesta e continua a queda. Beleza? É isso. Tomar cuidado porque tem uma LTA micro aqui, o preço sentiu aqui, mas no macro a gente sabe que o preço ainda tem bastante espaço para corrigir. E aí essa correção pode vir até essa região, tá bom? 121. E além de toda essa correção, vai ter confluência com aquele movimento esticado do semanal que indica e sugere que o preço ainda está barato para compradores, alinhado àquela lateralidade do semanal. Então, esse mini índice tem muito chão aí pela frente se ele quiser subir. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha visão para amanhã. E aí, eu vou mostrar para vocês como isso fica no gráfico plotado e como eu vou operar, tá bom? Trazer os estudos aqui para mostrar que realmente é isso que eu observo. Tanto no dólar, as regiões que eu expliquei estão demarcadas aqui para minha análise, para facilitar o meu entendimento. Então, todas estão demarcadas como ponto de venda e ponto de compra. E no mini índice também, toda a leitura encaixada aqui como ponto de venda e ponto de compra, baseado nessa análise macro. Tamo junto, valeu e boa noite, boa semana e bons trades.